Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados.
Boa noite a todos, que possamos deixar a paz do nosso bondoso Pai envolver nossos corações a partir deste momento. Hoje vamos ler uma mensagem de Joana de Ângeles, do livro Luz da Esperança e de psicografia de Divaldo Pereira Franco. O título: Prosseguindo na Vida. No estudo da palpitante questão da morte, muitas pessoas se detêm apenas no fenômeno biológico da desintegração molecular que lhes impede a permanência ao carro do prazer. Consideram-na como sendo o fim da existência do ser eterno e não se permitem auscultar a natureza onde se expressam os mais vibrantes quadros de transformação, de morte para imediato renascimento, ensinando a perenidade do fluxo vital em intérminos processos da renovação. Aqui aparece o córrego transparente e cantante. Ali se alarga o pântano estagnado e morto. À frente, a árvore estuante e pesada de frutos. Ao lado, o sarçal requeimado pelo sol, quase sem vida. Em uma área fresca, a abundância da horta abençoada. No outro espaço, o deserto árido. Uns e outros aguardando trabalho, retificação e apoio, a fim de manterem o milagre da vida. No corpo em que te movimentas, a morte das células e moléculas é constante, sem que se altere a vida, em contínua transformação. Age, pois, conscientemente, de modo que te não convertas, atraído pelo utilitarismo, em parasita sugador dos recursos vitais, a um passo da cadaverização moral, que é uma forma de morte na vida. A interrupção da maquinaria orgânica de forma alguma encerrará a tua vida. Cessa um ciclo para abrir-se outro. Acaba um período de experiência, dando origem a novas aprendizagens. Morrer é viajar no rumo de novos comportamentos, porque traz de volta o viajante que partiu para a aprendizagem terrena. É natural que ele seja convidado, quando do retorno, a exame e prestação de contas dos recursos aplicados e dos resultados conseguidos durante o curso terrestre. Recuperada a lucidez, faz-se mais severo o critério pessoal de avaliação dos atos. Passada a oportunidade, compreende-se-lhe melhor o alto significado de que se revestiu. Concluída a luta, é mais fácil de serem examinados os seus lances. Desse modo, enquanto te encontras na dádiva do corpo, utiliza-te de todos os momentos para dignificar-te, agindo com sentimentos elevados e aprendendo com sacrifício. Respeita o tempo de que dispões, entesourando os valores morais que podem ser investidos em obras de duração eterna, porquanto, em ti chegando a morte, queiras ou não, creias ou lhes abomines a realidade, despertarás, prosseguindo na vida, conforme a forjaste anteriormente.
Boa noite a todos. Meu nome é Ana Maria. Sou trabalhadora do Centro Espírita Miguel. E hoje eu estou aqui para a gente fazer uma reflexão do Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 11, que nos fala sobre o esquecimento do passado. Pedindo aos espíritos amigos que possam nos sustentar nesse momento de reflexão. Nós vamos começar falando sobre uma pergunta que Allan Kardec fez do Livro dos Espíritos, é a pergunta 392, que ele pergunta por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado. Por que nós não lembramos do que aconteceu em outras vidas com a gente? Não é? E os espíritos responderam que o homem não pode nem deve saber tudo. Deus, na sua sabedoria infinita, assim o quer. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado, deslumbrado, como aquele que passa sem transição da escuridão para a luz. Já imaginaram? Se nós tivéssemos todas as lembranças de nossas vidas passadas? Com o esquecimento do passado, ele se sente senhor de si. Ele vai começar tudo de novo, não é? Com essa resposta dos espíritos, vimos que esse esquecimento de nossas vidas passadas é necessário, não é? Com isso, o espírito ele aproveita uma nova experiência, uma nova oportunidade no corpo físico e tenta aprender e também corrigir faltas cometidas em outras vidas. Temos que lembrar sempre que o esquecimento do passado, ao invés de ser castigo, como muita gente pensa que é, não é. É dádiva celeste. É uma dádiva de Deus para cada um de nós. Pois através dele, ocultamos aos outros e também a nós mesmos os erros cometidos. Porém, a voz da consciência não deixa de nos apontar as más tendências, advertindo-nos de que é preciso corrigi-las. Está tudo ali na nossa consciência, né? A gente não lembra, mas a consciência de cada um de nós indica, nos mostra o que fizemos lá atrás. Realmente, essas lembranças teriam inconvenientes muito graves. Ela poderia, em certos casos, humilhar muito, ou então estimular o nosso orgulho e, dessa forma, obstruir o nosso livre-arbítrio. Como é que a gente iria agir com essas lembranças, não é? Se o homem recordasse dos seus erros, ódios, rancores e remorsos, essas lembranças serviriam de obstáculo para o seu progresso. É comum o espírito renascer no mesmo meio que já viveu, conviver com aqueles que ele já viveu em outras vidas, não é? E se encontrar em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhe fez. Se reconhecesse nessas pessoas aquelas a quem havia odiado, talvez o seu ódio reaparecesse.
e, de qualquer forma, ficaria humilhado diante das pessoas que tivesse ofendido. Para nos melhorarmos, Deus nos deu exatamente o que necessitamos e o que nos basta: a voz da consciência e as tendências instintivas, tirando-nos o que poderia nos prejudicar. Leon Denis, no livro Depois da Morte, nos diz que o esquecimento do passado é a condição indispensável de toda a prova e de todo o progresso moral. Não podemos esquecer que o nosso passado, muitas vezes, guarda grandes manchas e nódoas. E com isso, os grandes culpados, os criminosos célebres, estariam marcados a ferro em brasa, né? Diga-se de passagem, por toda a eternidade, se não fosse o esquecimento do passado. Nós vemos os condenados da justiça humana, depois de sofrida a pena, serem perseguidos pela desconfiança universal, repelidos com horror por uma sociedade que lhes recusa em seu seio e assim muitas vezes os atira ao exercício do mal, porque eles sendo recusado a convivência deles com os outros, eles não encontram guarida no meio da sociedade. Então, muitas vezes, eles voltam a cometer o mal que os levou à prisão. Que seria se os criminosos do passado longínquo se desenhassem aos nossos olhos, né? Se a gente descobrisse que uma pessoa foi um criminoso, o que nós faríamos com eles, né? Quase todos temos necessidade de perdão e de esquecimento. A sombra que oculta as nossas fraquezas e misérias conforta-nos o ser, tornando-nos menos penosa a reparação. Não podemos esquecer que o esquecimento do passado se faz presente, só se faz presente durante a vida corporal. Quando voltamos à vida espiritual, o espírito ele recupera toda a lembrança do passado. Trata-se, portanto, de uma interrupção momentânea, como a que acontece na vida terrestre durante o sono, o qual não nos impede de lembrar, ao acordarmos no dia seguinte, o que se fez na véspera e nos dias anteriores. As impressões que a alma sente durante a vida atual, a vida de encarnado, né? No estado de desprendimento completo, quando a gente dorme, seja pelo sono natural ou pelo sono provocado, não podem ser transmitidas ao nosso cérebro. Deve-se compreender que as recordações de uma vida anterior a esta seria mais difícil ainda. O cérebro, o nosso cérebro, que é feito de carne, não é? Só pode receber e armazenar impressões comunicadas pela alma em estado de cativeiro, quer dizer, o espírito encarnado, a alma encarnada. Por isto que a nossa memória só sabe reproduzir o que ela tem registrado.
Em cada reencarnação, em cada renascimento, o organismo cerebral constitui para nós uma espécie de livro novo, sobre o qual se gravam as sensações e as imagens. Voltando à carne, a alma perde a memória de quanto viu e executou no estado de liberdade. E só tornará a lembrar de tudo quando abandonar de novo a sua prisão temporária, que é o corpo físico. Algumas pessoas, às vezes, julgam ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido, que a elas se apresenta como a imagem de um sonho. Em existências corporais de natureza mais elevada do que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa, à medida que o corpo se torna menos material, menos denso. Aí, as lembranças se tornam melhores. Geralmente, essas lembranças do passado, elas são mais nítidas para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. Agora, o esquecimento das faltas cometidas não constitui um obstáculo à melhoria do espírito, pois se não tem uma lembrança precisa delas, o conhecimento que delas possuía no estado errante e o desejo que experimentou de repará-las guiam-no através da intuição e dão-lhe a ideia de resistir ao mal. Essa ideia é a voz da consciência, na qual é secundado, é ajudado pelos espíritos que o assistem, se eles executam as boas aspirações que lhes são sugeridas. Se o homem não conhece os próprios atos que cometeu nas suas existências anteriores, pode sempre saber de que gênero de faltas ele se tornou culpado e quando era seu caráter dominante. E qual era o seu caráter dominante? Basta-lhe estudar a si mesmo e poder julgar o que foi, não pelo que ele é, mas pelas suas tendências. As vicissitudes da vida corporal são, ao mesmo tempo, uma expiação com relação às faltas passadas e às provas para o futuro. Elas nos depuram e nos elevam, conforme as suportamos com resignação e sem reclamação. Para encerrar estas reflexões desta noite de hoje, eu vou fechar com uma mensagem do Emmanuel, do livro Livro da Esperança, né? Está na mensagem 76, Uniões de Prova, que tem como psicografia do Chico. Então ele nos diz assim: arrastamos do passado ao presente os débitos que as circunstâncias de hoje nos constrangem a revisar. O esposo arbitrário e rude que te pede heroísmo constante é o mesmo homem
de outras existências, de cuja lealdade escarneceste, acentuando-lhe a feição agressiva e cruel. Os filhinhos doentes que te desfalecem nos braços, cancerosos ou insanos, idiotizados ou paralíticos, são as almas confiantes e ingênuas de anteriores experiências terrestres, que impeliste friamente as pavorosas quedas morais. A companheira intransigente e obsidiada a envolver-te em farpas magnéticas de ciúme não é outra senão a jovem que outrora embaíste com falsos juramentos de amor, enredando-lhe os pés em degradação e loucura. Os pais e chefes tirânicos, sempre dispostos a te ferirem o coração, revelam a presença daqueles que te foram filhos em outras épocas, nos quais plantaste o espinheiral do despotismo e do orgulho, hoje contigo, para que lhes renoves o sentimento ao preço de bondade e perdão sem limites. Espíritos enfermos, passamos pelo educandário da reencarnação, que se o mundo transfigurado em sábio anestesistas nos retivesse no lar, para que o tempo, a feição de professor devotado, de prova em prova, efetue a cirurgia das lesões psíquicas de egoísmo e vaidade, viciação e intolerância que nos comprometem a alma. À frente, pois, das uniões menos simpáticas, saibamos suportá-las de ânimo firme. Divórcio, retirada, rejeição e demissão, às vezes, constituem medidas justificáveis nas convenções humanas, mas quase sempre não passam de moratórias para resgate em condições mais difíceis, com juros de escorchar. Ouçamos o íntimo de nós mesmos. Enquanto a consciência se nos aflige na expectativa de afastar-nos da obrigação perante alguém, vibra em nós o sinal de que a dívida permanece. Então era isso que eu trouxe para a gente refletir nessa noite de hoje, que tenhamos a certeza que esse esquecimento do passado ele é necessário. Ai de nós se a gente lembrar o que fizemos em vidas anteriores. Não é? Trabalhemos na vida que nós temos agora, aproveitemos o tempo que temos agora para a gente batalhar pelo nosso progresso espiritual. Que Deus nos ajude sempre. Que assim seja. Unindo os nossos corações, elevando os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso grande amigo, aos espíritos amigos, mentores da nossa casa, que tiveram junto de nós
nos sustentando, nos intuindo, neste momento tão importante de fazermos a nossa reflexão. Agradecemos, Senhor, por todo esse ensinamento que foi apresentado aqui nesta noite de hoje, envolvendo nesta vibração de força e de bênçãos todos nós, encarnados e desencarnados. Mas principalmente, Senhor, todos esses nomes dos irmãos desencarnados que foram citados e também daqueles que estão nos nossos pensamentos. E também, Senhor, daqueles que ninguém lembram de pedir por eles. Que todos possam ser envolvidos em vibração de muitas bênçãos, de muita luz, de muita força, de muita misericórdia do Senhor, nosso Deus, e por todos os espíritos amigos que com certeza vão recebê-los com todo carinho. Olhai também por nós, Senhor, que ainda estamos tentando entender e vivenciar o Teu Evangelho. Que possamos estar bem atentos, Senhor, a todo esse ensinamento. Ser conosco sempre, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus.